Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Dene e a aula de hoje é sobre a frente 3D, aula 6. Tem como tema instrumentos ópticos e ótica da visão. Nós vimos na frente anterior conceito de lente e um pouco mais antes. Nós vimos os conceitos relacionado aos espelhos, né? Nós falamos que nos espelhos o fenômeno físico a ser observado é a reflexão. Então, tudo que era proveniente da reflexão formava-se uma imagem real, né? E nas lentes, o fenômeno físico observado era a refração. E tudo que viesse a ser formado através do fenômeno chamado refração disponibilizava a nós uma imagem real. Aqui nós vamos continuar com dentro da parte de lente, mas falando uma parte mais de introdução a respeito dos defeitos, problemas da visão. Tudo bem? Então, nessa primeira parte aqui do livro texto, cita alguns instrumentos ópticos. Então, o primeiro a ser apresentado aqui para vocês é o microscópio simples, na verdade a lupa, né? Então a lupa, gente, na minha infância, inicialmente eu utilizava a lupa mesmo, era para incendiar, iniciar uma queima em folhas secas. Mas eu creio que o objetivo da lupa não é isso, né? A lupa tem como objetivo observar pequenos objetos que ainda se encontram no mundo macroscópico. Quando eu falo do mundo macroscópico, eu estou citando que são objetos que nós não podemos considerar como desprezível, com dimensões desprezíveis, né? Diferente de pequeno micro-organismos, que se torna um ponto material em relação a nós, né? Então, neste caso aqui, o livro-texto ele cita o seguinte, que o microscópio simples, ou seja, a lupa, serve para observar insetos, peças de relógios e etc. Tudo bem? Então, se você vê o esquema aqui de uma lupa, você observa aqui ó, que tem a formação de uma lente do tipo convergente. Então, o que, que acontece? Uma lente convergente, ela vai ter a disponibilizar sempre para a gente uma imagem sempre maior. Sabe que para uma lente divergente nós temos 5 casos, né? E à medida que você for se aproximando da lente convergente, a tendência da imagem é aumentar. Então significa que vai ter um ponto que é além do centro de curvatura, né? Centro óptico da lente, que você terá uma imagem menor. Mas a partir do momento que você coloca um objeto em cima do centro, a imagem já fica do mesmo tamanho. E à medida que você for se aproximando do vértice dessa lente, a tendência da imagem é aumentar. Prova disso que quando você coloca um objeto entre o centro de curvatura e o foco dessa lente, você já tem uma imagem maior. E quando você coloca um objeto entre o foco e o vértice dessa lente, né? Quando você coloca um objeto entre o foco e o vértice dessa lente, que eles chamam aqui de centro, né? Você já terá uma imagem a partir desse momento, o único ponto no qual a imagem deixa de ser real, já passa a ser uma imagem virtual, e no caso direita, e muito maior. Então, se você lembrar dos casos, né, que nós vimos nos assuntos anteriores, uma lente convergente, o único momento que terá uma imagem virtual é quando estiver entre o foco e o vértice. Beleza? Então, para finalizar a ideia da lupa, a lupa é feita para observar objetos no mundo extenso ainda, no mundo extenso.
que é chamado macroscópio. Beleza? Vamos agora para o sistema óptico chamado de microscópio composto, né? Isso aqui é o nosso conhecido microscópio. Então, neste caso aqui, se você observar aqui a formação do microscópio, você vai ter duas formações aqui, de duas lentes convergentes. Então, você vai ter uma associação de lentes. No caso do microscópio, você tem uma associação de lentes. E o resultado final, você terá que ter uma imagem ampliada, né? Então, se você tem uma imagem ampliada, então, por fim, é como se nós relacionarmos a uma única lente, o objeto foi colocado entre o foco e o vértice novamente, para poder você ter uma imagem ampliada, né? Aí aqui ele cita algumas coisas, deixa eu ver. Cadê? Olha só, perceba que a imagem formada pela objetiva é utilizada como objeto, né, para a ocular, formando a imagem final de natureza virtual. Então, olha só, se a natureza é virtual, coincide com o que eu falei anteriormente. Então, a imagem foi ampliada, né? E se é virtual, formou-se antes da lente, levando em consideração uma reflexão e não uma refração. E nós temos aqui, ó, no caso, eu apontando aqui no computador, achando que vocês vão ver. Então, no caso, vocês estão diante de uma associação no qual a imagem foi ampliada, né? Então, pessoal, quando tratarmos de uma associação de lente convergente, que no caso seria um microscópio composto, o resultado final é idêntico ao da lupa, uma imagem virtual e maior. Tranquilo? Continuando, deixa eu ver se tem outro instrumento óptico, seria a máquina fotográfica. A máquina fotográfica tem o mesmo comportamento da nossa câmera escura, né? Que diz o seguinte, lá, lembre-se que aqui no livro texto ele aborda P como distância do objeto e P' distância da imagem. Então, ó, diz o seguinte, que o objeto está para a distância do objeto e a imagem está para a distância da imagem. Essa equação é válida, tá? Se você observar aqui, ó, ao colocar o objeto, que é o lápis, observe aqui no caso da figura, na máquina fotográfica, o nosso lápis. Então, o O aqui, ó, seria o tamanho do objeto. Tamanho do objeto. Observe que o objeto se encontra aqui, ó, da entrada da máquina fotográfica. Que funcionava assim. A máquina fotográfica ela emitia elétrons, capturava a imagem e retornava, né? Então, neste caso, até aqui, ó, na entrada da câmera escura, no caso da máquina também fotográfica, tem o mesmo comportamento, seria o P, que é a distância do objeto. Então, o tamanho do objeto está para a distância do objeto. Dentro da câmera escura tem a imagem, né? A imagem. E olha essa distância aqui do tamanho. Essa distância aqui dentro da câmera escura, que é chamada de P', é a nossa distância da imagem. Tranquilo? Então, observe que isso aqui também é uma relação bem simples que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Continuando. Depois de falar dos instrumentos, nós vamos falar dos problemas da visão, né? Problemas da visão que eu já li em diversos livros. Eu já vi a palavra aqui, ótica da visão e ametropias. Já tinha feito leitura a respeito disso. Mas na questão aqui do olho emétrope, eu sempre vi como olho normal. Então, vou falar com vocês como olho normal. Beleza? Então, olha só. Para o olho normal, gente, o que ocorre?
a imagem é formada sobre a retina, ou seja, nós só conseguimos ver os objetos se a imagem desse objeto for formada sobre a retina. Quando eu falo ver, é ver com nitidez, claro, beleza? Qualquer alteração, ou seja, se a imagem for formada antes da retina ou após a retina, esqueça. Você não terá uma imagem nítida, vai precisar de correções. Tudo bem? Então, o olho normal, gente, ele tem essa formação, que é o ponto próximo, que é aqui ele chamou de PPN, que é ponto próximo normal. E essa setinha aqui que acompanha o meu mouse, não sei se vocês conseguem acompanhar, é o PR, né, que eles chamam, que é o ponto remoto. Esse ponto remoto, quando ele coloca a setinha, está dizendo que está indo para o infinito. Então, quanto mais distante você tiver, mais difícil é para você visualizar os objetos. Tudo bem? Então, o que que acontece? Cadê? Olha só, o livro-texto cita: quando o objeto é aproximado do infinito para o ponto próximo, nesse caso você vai ter mais acomodação, você vai ter mais facilidade em visualizar. Agora, quando vai do ponto próximo para o infinito, a tendência é não enxergar tanto. Então, ocorre uma acomodação visual, reduzindo o raio da lente. Então, se for o processo contrário, você já sabe que não terá tanta facilidade para enxergar. Beleza? O ponto próximo para o olho normal é considerado com um valor de 25 centímetros e o ponto remoto está no infinito. Agora, isso é o normal. Agora vamos falar do olho amétrope, né? Neste caso aqui, ó, metrópe. Olho com problema. Resumindo, aqui ele fala defeituoso, olho com problema. Então, neste caso, gente, o que vai ocasionar os problemas são justamente as doenças relacionadas à visão. Então, aqui irá falar da miopia, hipermetropia, astigmatismo, a pessoa que sofre de daltonismo, é o daltônico. Deixa eu ver o que mais. Catarata, tem diversos problemas na visão, né? Então, o primeiro que é abordado é a miopia. Então, olha só, gente. Na miopia, o que ocorre com o globo ocular? Ocorre uma dilatação. E essa predominância de dilatação é horizontal, beleza? Então, o olho que é para ser redondinho, ele vai ficar assim, ó, como se fosse uma elipse. Então, ocorre um achatamento, né? E justamente ele se dilata de forma horizontal. Dessa forma, se você observar, a imagem não formará mais sobre a retina, terá um deslocamento, beleza? Esse deslocamento irá impossibilitar de você visualizar os objetos que se encontram a uma longa distância. Então, objetos longe você não vai ter condições de enxergar. Para isso, você precisa de uma correção. A correção pode ocorrer de duas formas, né? Pode ser através de uma correção através de lentes, né? A solução são de duas formas. Uma precisando de cirurgia, outra não. Beleza? Então, o que é mais viável? Você fazer uma correção utilizando lentes. No caso, a lente utilizada para corrigir a miopia, que é o problema da visão que impossibilita, né, as pessoas de avistarem ou visualizarem objetos que se encontram a uma certa distância, ou longe, resumindo, longe, a correção seria uma lente divergente. Tudo bem? Então, olha só. Aqui no livro-texto ele cita: a miopia é um defeito que ocorre principalmente por um defeito no globo ocular, que não possui um formato perfeitamente esférico, e sim um leve achatamento, eles chamam de achatamento dilator, tornando-se oval, formato elipse.
o que impossibilita a formação da imagem nítida na retina. Então ele deixa bem claro que a imagem tem que se formar sobre a retina. Para o míope, tanto o ponto próximo quanto o ponto remoto estão deslocados em relação ao olho normal. Aí ele cita algo importante. Como a imagem é formada antes da retina, a correção da miopia pode ser feita através de lentes divergentes, né? Citei também. E ele ainda especifica de bordo grosso. Aí ele cita da dificuldade, também citei, que é para objetos que se encontram a longa distância, uma certa distância, né? Agora, ele não cita da questão aqui. Deixa eu ver. Não cita, gente. Poxa vida. Ele não cita. Mas enfim, continuando. Vamos continuar. Então, continuando. Como não tem no livro o texto, eu vou citar. A pessoa que tem miopia, a imagem é formada antes da retina. Então, é necessário uma correção através de uma lente divergente que irá deslocar essa imagem para ficar sobre a retina. Tudo bem? Então, continuando. O outro problema da... Continuando, só para finalizar isso. Miopia, problema para enxergar objetos longe. Correção, uma lente divergente. Pessoa com miopia, a imagem é formada antes da retina. Com a lente, faz-se a correção e a imagem retorna para ficar sobre a retina. Ocorre uma dilatação, um achatamento horizontal. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a hipermetropia, o próximo problema da visão. Antes de iniciar a hipermetropia, observe aqui tem uma equação para a miopia, que é a lente de correção para a miopia. Então ele dá que a distância focal vai ser igual menos o ponto remoto. Beleza? Hipermetropia. Então, o que ocorre, gente? O problema da visão relacionado à dificuldade em observar objetos próximos é chamado de hipermetropia. Neste caso, o globo ocular sofre também uma dilatação, no caso, um achatamento já na direção vertical. Então fica assim, um olho meio escroto. Tudo bem? Então, o que acontece? A imagem que era para ser formada sobre a retina será formada após a retina, depois da retina. E isso faz com que você não tenha nitidez na imagem. Então, é necessário uma correção. Essa correção é feita através de uma lente do tipo convergente, que vai pegar essa imagem que é formada depois da retina e colocá-la sobre a retina. Tudo bem? Então, a pessoa que tem hipermetropia, geralmente ela pega um objeto e faz isso assim, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui de frente com a tela. A pessoa está aqui, aí faz isso, ó, se afastando, ainda faz uma careta, se afasta da tela ou do objeto que está a observar. Então, resumindo, hipermetropia, problema para observar objetos nas suas proximidades, né? Ocorre um achatamento na direção vertical. A formação da imagem, uma pessoa com hipermetropia, é depois da retina. Com a correção, a imagem é formada sobre a retina. Tudo bem? Nós temos uma equação para encontrar a distância focal, né? É dada aqui embaixo. Cadê? Tá aqui. 1 sobre distância focal é igual a diferença, né? O inverso da diferença entre o ponto próximo normal, que é uma pessoa que enxerga bem, e ponto próximo, no caso aqui, de uma pessoa com hipermetropia. Então, 1 sobre f é igual a 1 sobre o ponto próximo normal, menos 1 sobre o ponto próximo de uma pessoa com hipermetropia. Após encontrar a distância focal, você pode encontrar a vergência, que nós já vimos na aula anterior, que a vergência é o inverso da distância focal. Beleza? Vamos ao próximo problema da visão,
que é o astigmatismo, né? Então, aqui no livro-texto ele cita o seguinte: o astigmatismo é uma anomalia que ocorre quando a superfície da córnea tem uma forma irregular. Geralmente, esse defeito da visão vem associado à miopia ou hipermetropia. A correção do astigmatismo é feita através de uma lente cilíndrica, né? Então, neste caso aqui, se você observar, gente, o astigmatismo, pessoa com astigmatismo, ela, eu tenho problema para enxergar longe, eu tenho problema para perto, eu tenho os dois aí, pessoa, tem astigmatismo, mas na verdade, se você observar ou colocar a ler sobre o astigmatismo, uma pessoa que sofre desse problema da visão vê a imagem tipo dançante, ela não, a imagem não se forma perfeitamente. Tá me entendendo? É como se fosse um sinal de TV querendo pegar e tá falhando com a falta de alguns pixels. Oh, sim. Eu costumo, até quando começa a pensar, já imaginou você ter uma formação na sua frente e faltando alguns pigmentos? Seria algo muito complexo de se imaginar. Uma pessoa com astigmatismo tem isso, tem essa dificuldade, a imagem parece que fica dançando em sua frente, então é necessário uma correção. Então a lente cilíndrica faz esse digamos, essa correção aí nessa dança. Tudo bem? Então, essa é a ideia do astigmatismo. Vamos ao outro problema da visão. Então, aqui ele cita, né, uma lente cilíndrica para correção. Ó, o livro-texto aqui de vocês, ele aborda duas que geralmente eu não abordo lá na segunda série, né? Que é presbiopia e estrabismo, né? Então, no caso, deixa eu colocar para carregar o notebook aqui, apertar pause. A presbiopia, gente, é conhecida por vários como a vista cansada. Isso aqui dá-se ao tempo. Então, eu sempre falo para vocês, principalmente na aula relacionada a isso, que foi no caso da segunda série, é importante você ter um cuidado com seus olhos. Tá sempre limpando, usando um soro específico, tá entendendo? Para cuidar da sua visão. Então, aqui observe que o livro-texto cita que a vista cansada é uma anomalia causada pelo envelhecimento, uma vez que ocorre uma flacidez dos músculos, né, impossibilitando a acomodação visual quando o objeto é trazido do infinito para o ponto próximo. Então, você pode estar numa região de fácil acesso ou de fácil visualização, a pessoa não vai conseguir ver com nitidez, tá entendendo? Assim como na hipermetropia, a correção para presbiopia pode ser feita através de uma lente do tipo convergente, beleza? Então vamos lá. Estrabismo. Então, onde cita o livro-texto? É a anomalia do qual o globo ocular são desalinhados. Dependendo do grau do estrabismo, a correção pode ser feita com o uso de lente do tipo prisma. Eu fui ler a respeito do estrabismo e é uma doença que, em termos, tem uma correção através de lentes, né? Mas não é algo tão simples assim. Tudo bem? Então ocorre esse desnível aí, quando ele fala ali, esse desalinhamento, é algo complexo, beleza? De ser estudado assim na íntegra, de forma aprofundada. Então, por isso que o livro-texto ele se propõe apenas citar a teoria, que é a correção para o estrabismo é uma lente do tipo prisma, no caso que ele cita prismáticas, né? Prismáticas. E que, no caso, ocorre um desalinhamento do globo ocular. Ponto. Mas dê uma olhada, pega um livro específico que fale a respeito disso aí para você ver o quanto é complexo você compreender essa ideia do estrabismo. Outro problema da visão, quer dizer, não tem aqui, seria a catarata. A catarata muitos conhecem, gente. É necessário fazer cirurgia, né? Antigamente era feita cirurgia através de uma rapagem, com bisturi mesmo. Fazer uma rapagem.
Hoje em dia não, é feito através de laser. Então, a catarata cria-se uma camada sobre os olhos, né, no caso, impossibilitando que a imagem venha a formar-se sobre a retina. Então, isso não tem uma correção através de lentes, pelo menos até onde eu sei. É necessário uma cirurgia. Essa cirurgia tira-se aquela camada e você retorna ao seu ponto inicial, retorna a ver tudo com nitidez. Mas um detalhe, uma pessoa que tem catarata, que passou por uma cirurgia, tem que estar cuidando dos seus olhos, porque senão retorna novamente. Tudo bem? Outro problema da visão, como aqui não foi citado, é a dificuldade em identificar as cores, beleza? A impossibilidade de identificar as cores seria o caso ali a pessoa que sofre de daltonismo. Não consegue identificar diretamente o pigmento, a formação dos pigmentos, dos pixels. Então, dependendo do grau do daltônico, alguns vão ter dificuldade em cores específicas, tudo bem? Eu acho que citei para vocês lá na segunda série do médio que uma pessoa para dirigir, quando estiver dirigindo, lembrando, não estou falando de carteira, para dirigir, né, tendo esse problema da visão, tem que ser muito habilidoso. Tem casos aí, como agora não posso citar por estar aqui na tela, mas tem caso de pessoas que dirigem, né, que é daltônico no caso, se depara ali com um sinal, se ele não identifica uma das cores, problema. Ele vai ficar parado ali. Na hora que ele escutar a buzina do carro atrás dele, ele vai embora. Enquanto não escutar, ele fica parado ali. Beleza? Então, gente, essa parte aqui dessa frente é mais teoria. Então, espero que vocês façam os exercícios. Mandem as dúvidas para mim para nós tirarmos na tutoria. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.